Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 2 de julho, festa de São Pedro e São Paulo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de Pedro e Paulo, meditaremos juntos a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, depois do 17 ao 18. Eu estou para ser derramado em sacrifício por Jesus. No Brasil, festejamos hoje, no lugar do dia 29 de junho, a festa das duas principais colunas da Igreja, Pedro e Paulo, que em Roma derramaram seu sangue por Jesus. Como seria bonito concluir a nossa vida com as palavras de São Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Só conhece Jesus quem dá a vida por Jesus. Só ama Jesus quem derrama seu sangue por Jesus em cada momento da vida cotidiana. Da segunda carta de São Paulo Apóstolo a Timóteo. E assim, deixando de ouvir a verdade, eles se desviarão para as fábulas. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faz o trabalho de um evangelizador, desempenha bem teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido em libação, pois chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Mas o Senhor veio em meu auxílio e me deu forças. Assim pude completar a proclamação da mensagem para todas as nações ouvirem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal que me queiram fazer e me salvará, admitindo-me em seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje a liturgia nos propõe de refletir sobre esses gigantes da fé, que são as bases da Igreja de todos os tempos. Faremos isso utilizando as ricas catequeses do Papa Bento XVI, que comenta a vida dos apóstolos e dos primeiros gigantes da Igreja. Assim, ele diz de Pedro. Na nova série de catequeses, começamos antes de tudo a compreender melhor o que é a Igreja, qual é a ideia do Senhor sobre esta sua nova família. Depois dissemos que a Igreja existe nas pessoas e vimos que o Senhor confiou esta nova realidade, a Igreja, aos 12 apóstolos. Agora queremos vê-los um por um, para compreender nas pessoas o que significa viver a Igreja, o que significa seguir Jesus. Começamos com São Pedro. Depois de Jesus, Pedro é a personagem mais conhecida e citada nos escritos neotestamentários. É mencionado 154 vezes com o nome de Petros, pedra, rocha, que é a tradução grega do nome aramaico que lhe foi dado diretamente por Jesus, Kefa, afirmado 9 vezes, sobretudo nas cartas de Paulo. Depois deve-se acrescentar o nome frequente Simão, 75 vezes, que é a forma helenizada do seu original nome hebraico Simeão. Filho de João, ou na forma aramaica Bar-Jona, filho de Jonas. Simão era de Betsaida, uma cidadezinha a oriente do mar da Galileia, da qual provinha também Filipe e naturalmente André, irmão de Simão. O seu modo de falar traía o sotaque galileu. Também ele, como irmão, era pescador.
com a família de Zebedeu, pai de Tiago e João, dirigia uma pequena empresa de pesca no lago de Genezaré. Por isso devia gozar de um certo bem-estar econômico e era animado por um sincero interesse religioso, por um desejo de Deus. Ele queria que Deus interviesse no mundo. Um desejo que o estimulou a ir com o irmão até a Judeia para seguir a pregação de João Batista. Era um judeu fiel e praticante, confiante na presença ativa de Deus na história do seu povo, e sofria por não ver a sua ação poderosa nas vicissitudes das quais ele era, naquele momento, testemunha. Era casado e a sogra, curada um dia por Jesus, vivia na cidade de Cafarnaum, na casa na qual também Simão vivia quando estava naquela cidade. Recentes escavações arqueológicas permitiram trazer à luz, sob a pavimentação em mosaicos octagonais, os vestígios de uma igreja mais antiga existente naquela casa, como afirmam os grafites com invocações a Pedro. Os evangelhos informam-nos que Pedro é um dos primeiros 4 discípulos do Nazareno, aos quais se junta um quinto, segundo o costume de cada rabino de ter 5 discípulos. Quando Jesus passa de 5 para 12 discípulos, será clara a novidade da sua missão. Ele já não é um entre tantos rabinos, mas veio para reunir o Israel escatológico, simbolizado pelo número 12, como 12 eram as tribos de Israel. Simão aparece nos evangelhos com caráter decidido e impulsivo. Ele está disposto a fazer valer as próprias razões também com a força. Podemos pensar no uso da espada no Horto das Oliveiras. Ao mesmo tempo, por vezes, é também ingênuo e medroso, e contudo honesto até o arrependimento mais sincero. Os evangelhos permitem seguir passo a passo o seu itinerário espiritual. Na catequese seguinte, Papa Bento XVI continua a análise de Pedro, dizendo: quando Jesus perguntou aos 12, quereis retirar-vos vós também? Pedro reagiu com o impulso do seu coração generoso, guiado pelo Espírito Santo. Em nome de todos, respondeu com palavras imortais, que são também nossas. Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que Tu és o Santo de Deus. Aqui, como em Cesareia, com as suas palavras, Pedro começa a profissão da fé cristológica da Igreja e torna-se também o intérprete dos outros apóstolos e também de nós, fiéis de todos os tempos. Isto não significa que já tivesse compreendido o mistério de Cristo em toda a sua profundidade. A sua fé ainda estava no início, uma fé a caminho. Teria chegado à verdadeira plenitude apenas mediante a experiência dos acontecimentos pascais. Mas, contudo, já era fé, aberta à realidade maior, aberta sobretudo porque não era fé em algo, era fé em alguém. Nele, Cristo. Assim, também a nossa fé é sempre uma fé inicial, e devemos percorrer ainda um longo caminho. Mas é fundamental que seja uma fé aberta e que nos deixemos guiar por Jesus, porque Ele não só conhece o caminho, mas é o caminho. Mas a generosidade impetuosa de Pedro não usava dos riscos relacionados com a debilidade humana. De resto, é o que também nós podemos reconhecer com base na nossa vida. Pedro seguiu Jesus com ímpeto, superou a prova da fé
abandonando-se a ele. Contudo, chega um momento no qual também ele cede aos receios e cai. Trai o Mestre. A escola da fé não é uma marcha triunfal, mas um caminho repleto de sofrimentos e de amor, de provas e de fidelidade a ser renovada todos os dias. Pedro, que já tinha prometido fidelidade absoluta, conhece a amargura e a humilhação da traição. O impulsivo aprende à sua custa a humildade. Também Pedro deve aprender a ser frágil e carente de perdão. Quando finalmente perde a máscara e compreende a verdade do seu coração frágil de pecador fiel, cai num choro libertador de arrependimento. Depois deste choro, ele já está pronto para a sua missão. Hoje, junto a Pedro, festejamos também Paulo, que abriu a igreja ao mundo inteiro, além de todas as fronteiras. Assim escreve o nosso Papa Bento XVI. Para ele foi decisivo conhecer a comunidade dos que se professavam discípulos de Jesus. Por eles, tinha sabido a notícia de uma nova fé, um novo caminho, como se dizia, que colocava no seu centro não tanto a lei de Deus quanto a pessoa de Jesus, crucificado e ressuscitado, com o qual estava relacionada a remissão dos pecados. Como judeu zeloso, ele considerava esta mensagem inaceitável, aliás escandalosa, e por isso sentiu o dever de perseguir os seguidores de Cristo, também fora de Jerusalém. Foi precisamente no caminho para Damasco, no início dos anos 30, que Saulo, segundo as suas palavras, foi alcançado por Cristo. A partir daquele momento, tudo que antes constituía para ele um valor tornou-se paradoxalmente, segundo as suas palavras, perda e lixo. A partir daquele momento, todas as suas energias foram postas a serviço exclusivo de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Agora a sua existência será a de um apóstolo desejoso de se fazer tudo a todos, sem reservas. Isso constitui para nós uma lição muito importante. Mais importante é colocar no centro da própria vida Jesus Cristo, de modo que a nossa identidade se distingue essencialmente pelo encontro, pela comunhão com Cristo e com a sua palavra. Outra lição fundamental oferecida por Paulo é o alcance universal que caracteriza o seu apostolado. Vendo a agudeza do problema do acesso dos gentios, dos pagãos, a Deus, que em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado oferece a salvação a todos os homens, sem exceção, ele se dedicou totalmente a dar a conhecer este Evangelho aos pagãos. Este Evangelho, literalmente, a boa notícia, isto é, o anúncio da graça, destinado a reconciliar o homem com Deus, consigo mesmo e com os outros. Desde o primeiro momento, ele tinha compreendido que esta era uma realidade que não dizia respeito só aos judeus ou a um pequeno grupo de homens, mas tinha um valor universal e se referia a todos, porque Deus é o Deus de todos. O ponto de partida para suas viagens foi a igreja de Antioquia da Síria, onde pela primeira vez o Evangelho foi anunciado aos gregos e onde também foi criado o nome cristãos, isto é, dos que acreditam em Jesus Cristo. Dali ele se dirigiu primeiro a Chipre e depois várias vezes para as regiões da Ásia Menor, Pisídia, Licaônia, Galácia. Depois para a Europa, Macedônia e Grécia. Mais revelantes foram as cidades de Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto,
sem contudo esquecer Bereia, Atenas e Mileto. Como não admirar um homem como este? Como não agradecer ao Senhor por nos ter dado um apóstolo desta estatura? É claro que não lhe teria sido possível enfrentar situações tão difíceis e por vezes desesperadas, se não tivesse havido uma razão de valor absoluto, perante a qual nenhum limite se podia considerar insuperável. Para Paulo, esta razão, sabemo-lo, é Jesus Cristo, do qual ele escreve: o amor de Cristo nos impulsiona, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, por nós, por todos. De fato, o apóstolo dará o testemunho supremo do sangue sob o imperador Nero, aqui em Roma, onde conservamos e veneramos os seus despojos mortais. Pensando nesses dois gigantes da igreja, vamos agora ouvir novamente a palavra de Deus. E assim, deixando de ouvir a verdade, eles se desviarão para as fábulas. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faz o trabalho de um evangelizador, desempenha bem teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido em libação, pois chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Mas o Senhor veio em meu auxílio e me deu forças. Assim pude completar a proclamação da mensagem para todas as nações ouvirem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal que me queiram fazer e me salvará, admitindo-me em seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos dedicar agora alguns momentos para refletir e anotar tudo o que meditamos e ouvimos. Vamos nesse momento escolher um propósito que nos ajude a entregar totalmente a nossa vida como fizeram Pedro e Paulo.
Para mim, viver é Cristo e morrer um ganho. Paz e alegria a todos. Tu és o Cristo e eu te amo. Paz e alegria a todos. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus.
é cristão, não se para de lutar até chegar